Bom, vamos lá. Com esse pequeno vídeo, tentarei demonstrar as relações anatômicas da veia jugular interna direita e da subclávia direita. E a partir dessa demonstração, ficará mais fácil compreender a punção realizada na veia jugular interna e na subclávia direita, conforme os vídeos. Então, eu vou acrescentar aqui nesse programa as artérias e as veias. Artérias, acrescentei, veias. Vou ampliar aqui um pouco. Como as estruturas vasculares estão próximas, vamos avaliar as duas em conjunto. Nós teremos aqui do lado direito, vou girar um pouco o manequim. Do lado direito eu terei a jugular interna, lateralmente a carótida comum de cada lado, né? Jugular interna direita e esquerda, lateralmente. Medialmente você tem a carótida, lateralmente você tem as jugulares. Até aí seria maravilhoso. Então vamos colocar aqui uma musculatura. Então, colocando a musculatura, o esternocleido vai encobrir aqui. Pronto, o esternocleidomastoide encobriu a jugular. Vou retirar aqui o esternocleido. Então, qual é o meu parâmetro anatômico na punção da veia jugular interna direita? Então, qual o motivo de eu puncionar a jugular interna direita ao invés da esquerda? Na aula eu vou falar sobre isso, mas o ducto torácico ele chega na transição da jugular com a subclávia esquerda, então para evitar lesão do ducto torácico, lesão eventual, e também porque a jugular esquerda e a subclávia esquerda são mais posteriorizadas em relação à direita. Então a técnica seria mais difícil, mas pode ser feito sim do lado esquerdo. Então vamos ao lado direito, vamos encobrir aqui a veia jugular, vou colocar a musculatura, então com o ramo external do músculo esternocleidomastoide e o ramo clavicular e a clavícula forma-se um triângulo. Então, qual vai ser a minha técnica de punção? Entre o ápice desse triângulo e o terço médio desse triângulo, vou puncionar em direção ao mamilo ipsilateral, na inclinação de 30 graus. Esse paciente deve estar deitado, numa posição de Trendelenburg a 15 graus. Então aqui, quando eu tiro a musculatura, fica muito simples. Mas é importante ter essa noção. Veja que a subclávia também poderia ser puncionada pela região supraclavicular. Mas a técnica mais adotada, essa é a punção mais fácil, porém tem mais complicações, é a infraclavicular. Você divide a clavícula em 3 terços, no terço médio, em direção à fúrcula external, você vai tentar puncionar, raspando aqui, vou tirar a musculatura, aqui da frente, você vai raspando aqui na borda inferior da clavícula. Borda inferior da clavícula, a artéria vai estar posteriormente, proporção que você se localiza mais lateral, a chance de lesão arterial é maior, então tenta no terço médio, o médio proximal, você vai conseguir puncionar a veia subclávia. Mesmos cuidados da veia jugular, paciente em Trendelenburg, 15 graus, também pescoço virado para o outro lado, apesar de na subclávia isso não mudar muito, a posição do pescoço, ok? Eu espero que com essa exposição anatômica eu consiga melhorar o entendimento de quem vai realizar essa punção. Até o nosso vídeo da punção. Um abraço. Bem, pessoal, primeiro vamos falar sobre acesso venoso central e o material utilizado nesse acesso. Então esse vídeo vai ficar muito longo, mas vamos lá, vale a pena. Temos a seringa que será utilizada. Temos um fio guia que vai ser introduzido pelo orifício da agulha, que vai ser demonstrado, está em rosa. O cateter, propriamente dito. Um dilatador que está em azul lá em cima. E a agulha na cor rósea, uma lâmina de bisturi, se eventualmente você precisar abrir um pouco a pele na hora que vai usar o dilatador. Material após aberto.
Nós temos aí a seringa, nós temos a agulha, aberta a agulha, demonstrada. E aí o fio guia, a ponta dele é maleável, vou aproximar, como pode notar, ponta maleável. E esse fio é introduzido após a punção da veia, introduzido pelo orifício da agulha, para que ele entre pela veia e não perfure as estruturas internas do paciente, coração, veias, etc. Importante que seja maleável a ponta. E o dilatador, que deve ser introduzido apenas uma vez. Lembrar disso, apenas uma vez. Aí o cateter propriamente dito é o que vai ser introduzido depois que você colocar o dilatador. Vamos ao procedimento. Acesso venoso central da jugular interna direita, técnica de Seldinger, que é com fio guia, ok? Então o paciente vai estar em Trendelenburg, 15 graus, cabeça voltada para o lado esquerdo, vamos funcionar o lado direito. Se delimita o triângulo formado pelo ramo external do esternocleidomastoide e o ramo clavicular, como os meus dedos aí estão demonstrando. Você vai entrar na transição desse triângulo do ápice com o terço médio. E aí, eu estou palpando a carótida, pois a jugular fica lateral à artéria carótida. Eu vou entrar na transição do ápice do triângulo com o terço médio, 30 graus de angulação em direção ao mamilo ipsilateral. Neste momento eu faço anestesia local com xilocaína ou lidocaína, né, a 2%, mesma coisa, sem vasoconstrictor, e muitas vezes eu já tento puncionar a veia que estou pretendendo realizar a punção, no caso a jugular interna. Às vezes consigo, às vezes não. Feita a anestesia, agora nós vamos puncionar a veia jugular, 30 graus em direção ao mamilo ipsilateral, a região está anestesiada, foi feita a antisepsia e asepsia, consegui puncionar. Agora eu retiro a seringa, coloco o dedo para diminuir a entrada de ar pelo orifício e agora vou introduzir o fio guia. O fio guia com a sua ponta maleável, né? Recuo um pouco. Esse fio guia tem marcação a cada 10 centímetros. Coloquei e deve haver progressão sem nenhuma resistência ou discreta resistência. Então, progredindo a cada 10 centímetros, eu tenho uma marcação no fio guia. Eu vou até o final. Esse fio guia vai provavelmente se localizar dentro do átrio. Colocando o fio guia até o fim, esperando que eu termine essa parte do procedimento. Introduzindo o fio guia, chegou ao final, retiro a parte que o fio guia estava envolvida e retiro a agulha. Agora eu vou colocar um dilatador pelo fio guia. Esse dilatador será introduzido somente uma vez, com o objetivo de facilitar a passagem do cateter na região. Passei o dilatador. Ok, uma única vez. Ao retirar o dilatador, eu vou comprimir, pois sangra um pouco, sim. Lembrar que é importante, é imprescindível que o coagulograma desse paciente esteja normal. É uma contraindicação. Isso na minha aula eu falo. E agora, colocar o cateter. Coloco pelo fio guia, até o fio guia se exteriorizar pelo orifício de saída do cateter. E aí eu vou poder segurar, tracionar o fio guia e introduzir o cateter de forma segura. Ok, fio guia saindo do outro lado, seguro o fio guia e introduzo o cateter até o final. Qual a localização adequada, ideal, entre o tronco venoso braquicefálico e o átrio direito? Tá bem, tá? Uma localização muito boa. Fixação com fio de nylon 3 zeros. Acoplei, você acopla ao sistema, né, com o equipo, faz o teste do refluxo, depois que você fixar, faz o teste do refluxo, tem que refluir sangue, né, quando você colocar o soro acoplado ao cateter, e depois tem que fazer uma radiografia que demonstra o cateter bem posicionado. Ok? Espero que gostem do vídeo e que ajude vocês. Um abraço.